clique, capturou seu olhar, eternizou. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Derry falando. Hoje eu queria dar algumas dicas para vocês, certo? De como vocês podem montar o seu primeiro estúdio fotográfico, tá bom? Muitos vão dizer que é uma etapa muito difícil, tá bom? E por que é uma etapa muito difícil? Eu vou explicar para vocês o motivo, tá bom? O motivo é que tem um gato, meu gato tá aqui, tá me atrapalhando, mas vamos lá. Primeiro motivo de ser muito difícil: o lugar que você vai alugar, né? Seja um estúdio ou seja uma casa normal, enfim, vai de cada um, certo? Às vezes o aluguel é muito caro, tá bom? E como o aluguel é muito caro, às vezes nem compensa montar esse tal estúdio fotográfico que às vezes a pessoa quer, tá bom? Beleza. Mas eu vou dar algumas dicas aqui de como você pode montar o seu primeiro estúdio fotográfico, tá bom? Beleza. Vamos supor, você tem uma casa de 3 andares, né? Primeiro andar é a casa, segundo andar ali é a sala, cozinha, essas coisas, e o terceiro andar seria a garagem, tá bom? Então, essa dica é de ouro, tá bom? Comece pela sua garagem, tá bom? Ah, na minha garagem tem muita tranqueira que eu não uso. Beleza, pega tudo que você não usa naquela garagem e descarte. Tente deixar a sua garagem com um tamanho mais amplo, tá bom? Porque você vai precisar de um espaço grande para poder fotografar a sua modelo, tá bom? A sua ou o seu modelo, beleza? Ok, então, segundo passo. O que você vai ter que fazer? Você tem que ter em mente: se eu vou montar um estúdio fotográfico, eu tenho que ter iluminação, certo? Então, tente comprar alguns equipamentos de iluminação para você poder fazer a sua foto, tá bom? Ring light, softbox, flash, pode ser até umas lanternas, o que for preciso aí para você iluminar a sua garagem para você fazer a sua foto, tá bom? Você pode ir começando devagar, tá bom? Compra um flash, depois compra um softbox, depois compra um ring light, beleza? Comprou essas coisas, vamos para a segunda etapa. Você precisa de equipamento fotográfico. E nesse caso, você necessitaria de uma câmera, ok? Qual câmera eu indicaria para vocês começarem? Vocês podem começar por uma T7. A marca que vocês quiserem usar. Vocês podem usar Canon, usa Nikon, Sony, vocês podem usar qualquer tipo de marca que vocês quiserem, tá? Fujifilm, qualquer marca que for do gosto de vocês. Como eu uso o Canon, eu vou indicar a marca Canon para vocês, tá bom? Então, nesse caso aí, eu indicaria vocês usarem a Canon T7, tá bom? Porque ela seria uma câmera de entrada, ok? E para vocês que estão começando na fotografia e começando seu primeiro estúdio, seria bom vocês começarem por ela, tá bom? É uma câmera simples, é uma DSLR simples, vocês vão ter uma gama de lentes para vocês poderem usar aí no seu estúdio, tá bom? Então, fica aí a minha dica, tá bom? Comece com uma câmera simples, tá bom? De baixo custo, que vocês vão estar aí treinando o olhar de vocês, tá bom? Aí, mais pra frente, quando vocês estiverem cheios da grana, quando vocês tiverem bastante dinheiro, vocês podem optar por uma full frame, tá bom? Ou por uma mirrorless, tá? Eu vou falar da mirrorless porque é o que tá em jogo hoje, né? É o que tá
é o que todo mundo tá pegando, tá bom? Canon R100 ou Canon R10, R8, R7, R6 Mark II, R6, Canon RP, Canon R. Bem, essas câmeras que eu falei da linha R seriam as mirrorless, tá bom? Seriam um pouquinho mais caras, tá bom? Se vocês pesquisarem aí uma Canon RP ou uma Canon RP ou uma Canon R, vocês veriam que ela tá custando o valor de um carro, tá? É bem carinho assim, tá, gente? É uma câmera bem cara e eu simplesmente não tenho essa bala na agulha para poder comprar elas. Então eu vou continuar com a minha Canon T7, tá? Beleza, então. Você tem todo o equipamento, você tem toda a sua tralha fotográfica para você poder montar seu primeiro estúdio fotográfico na sua garagem. Beleza, então. Aí, vamos supor que depois de, sei lá, 5, 10 anos aí, você tá lá na sua garagem fotografando, você já juntou um bom dinheiro e aí você pensa, vou alugar um estúdio de verdade para mim poder fotografar. Aí você vai correr na sua cidade inteira à procura de lugares para montar o seu estúdio fotográfico de verdade, tá bom? Seu estúdio fotográfico profissional mesmo, ok? Beleza, aí você vai lá, acha um lugar lá que o aluguel assim tá dentro do seu orçamento, tá? Beleza, você alugou o seu local, beleza, meu estúdio vai ser aqui. O que eu vou precisar? Você vai precisar de maquiadoras, certo? Você vai ter que contratar alguns maquiadores para poder fazer a maquiagem na sua modelo, tá bom? Outra coisa, você vai precisar de uma coisa muito importante, secretária. Por quê? Vamos supor, você tem uma agenda cheia e aí você não tem alguém para falar, ó, anota isso para mim porque vai ser necessário, anota aquilo ali para mim que vai ser necessário. Fica tudo na sua mão, certo? E às vezes você acaba esquecendo de anotar algumas coisas. Então seria necessário você ter uma secretária para fazer esse tipo de trabalho para vocês, tá bom? Beleza, então, gente. Você já tem seu estúdio fotográfico, você já tem a sua modelo, vamos supor que você tem uma agenda cheia, né? E aí você é o único fotógrafo ou fotógrafa que tem um estúdio aí e não está dando conta da demanda, ok? E o que você vai fazer? Muito simples, você vai lá e contrata mais um fotógrafo para te ajudar, tá bom? E aí, esse fotógrafo vai ficar por conta de tirar foto das suas modelos, tá bom? E aí, tá, beleza, eu tenho um segundo fotógrafo, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Enquanto esse segundo fotógrafo está tirando fotos da sua modelo, você vai ficar por conta de editar as suas fotos, tá bom? Beleza, aí você vai distribuir esse seu trabalho melhor, tá bom? Enquanto um fotografa, o outro edita as fotos, tá bom? Beleza, você tá lá com o seu fotógrafo, aí você já juntou, sei lá, mais uma graninha e fala, bem, eu já tenho fotógrafo, eu já tenho uma secretária, beleza, agora eu vou contratar uma pessoa para editar as minhas fotos. Aí já não é você que vai editar as suas fotos, é uma outra pessoa que já tem um certo dom ou uma certa habilidade de editar as fotos, certo? Beleza, então. Aí você contrata essa outra pessoa para editar as suas fotos, ok? Enquanto um tira as fotos, essa outra pessoa vai editando as fotos, beleza? E aí, beleza, seu trabalho já está mais distribuído, já está um pouquinho mais leve para você, tá? Beleza, então. Você
você tem um fotógrafo, um editor e uma secretária, beleza? Beleza, agora o que está me faltando? Muito fácil, você precisa de um site, tá bom? Se você conseguir, bem, hoje em dia, né, para você montar um site, tem várias plataformas que montam sites para você, tá bom? Mas o problema é, se você montar um site, você tem que pagar X quantidade para aquela plataforma para você poder montar o seu site, tá bom? O que para mim é um erro, tá bom? O que acontece? Tem algumas plataformas aí que jogam na internet, fala plataforma tal, você pode montar o seu site de graça, entre aspas, né? Porque nessa vida nada é de graça. Então, eles estão te jogando aí uma cartada, né? De tipo assim, entra lá no meu site, de montar site, e monte o seu próprio site de graça, o que não é verdade, né? Aí você entra nesse site, o que acontece? Ah, você vai montar o seu site? Beleza, então, custa X para você montar o seu site. Mas espera aí, na propaganda eu tava falando que para montar o meu site é de graça. Como assim eu tenho que pagar X valor para montar o meu site se na propaganda falou que era de graça, né? Então, as propagandas dessas plataformas aí, elas jogam essa cartada de coringa, né, para a pessoa que pensa em montar uma plataforma ou montar um site, entra nesse site e fala, bem, já que é de graça, vamos montar, né? Tá, e na hora que você vai ver, não é nada disso, né? Você tem que pagar um certo valor aí para montar o seu site. Mas, voltando aqui no negocinho de como montar o seu estúdio, né? Beleza, você entrou nessa plataforma e montou o seu site, beleza. Aí o que você faz? Você vai lá e compartilha esse site com todo mundo. Tipo, entra aí no meu site que eu montei, beleza? É de graça, você pode curtir as fotos, comentar as fotos. É como se aquele site da pessoa fosse um Facebook, né? Vamos falar assim, um Facebook e um Instagram, tá? Beleza, mas nós sabemos muito bem que hoje tem essas outras plataformas que você pode jogar suas fotos, né? Jogar suas fotos, tipo no Instagram, você joga lá suas fotos e beleza, você ganha algumas curtidas em troca dessas fotos, né? Beleza, então. E também você vai estar divulgando o seu trabalho de fotógrafo nas redes sociais, beleza? Mas é exatamente isso que eu queria falar para vocês, tá bom, gente? É assim que se monta um site não, é assim que se monta, né? Um estúdio fotográfico. Você tem que começar do zero, tá bom? Comece aí na sua casa, ou sei lá, se você tiver uma garagem que ninguém usa, pega essa garagem e transforme no seu primeiro estúdio fotográfico. É muito simples e muito fácil, tá bom? Beleza, então. Era isso que eu queria falar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se você gostou do meu vídeo, deixa um like aí pra mim, tá? Se inscreva no canal se vocês não são inscritos. Ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo meu. E é isso aí. Muito obrigado e nos vemos num próximo vídeo. Amor que queima sem dúvida.